Olá pessoal, eu sou a Luíse Castanhedo e eu estou aqui para contar para vocês as novidades sobre os bastidores da transição planetária. E gente, eles vieram! Hoje nós vamos ter notícias dos nossos vizinhos de Mercúrio. Mas antes de eu contar tudo para vocês, vamos rodar a vinheta! Pois muito bem, vamos começar o nosso vídeo de hoje com muita alegria, onde eu gosto de saudar todos vocês, desejando muita saúde, muita paz, muita harmonia e principalmente, gente, muita esperança. Vamos continuar firmes nas orações, pedindo pela suavização na operação de despertamento físico, pela paz no mundo, pela operação de libertação das almas escravizadas pelas legiões trevosas, pelas cidades que foram sedes das estações de discórdia aqui no Brasil, São Paulo, Rio de Janeiro e Brasília. Também vamos mentalizar pelo povo do Oriente Médio, por toda aquela área ali em guerra hoje, da Ucrânia e da Rússia. Gente, vamos orar porque apesar da aparente confusão e que ela existe, mas as nossas orações estão fazendo a diferença, viu? Isso é o que a espiritualidade tem nos reportado, né? Mas vamos para o assunto, gente, que eu fiquei muito empolgada. E eles vieram, os nossos vizinhos de Mercúrio, mais um vídeo para a nossa playlist do Sistema Solar. Mas vamos lá. Eles chegaram com uma energia, gente, maravilhosa. Eu senti assim muita luz, aquilo ficou preenchido. Eu não sei nem explicar direito para vocês, porque é muita sensação que a gente tem, né? Eu não tenho mediunidade de visão, mas eu percebo a energia, e era assim uma energia espetacular. E eles chegaram muito queridos, assim, simpáticos, né? Boa tarde, tudo bem por aí? Aí eu captei assim, né, Mercúrio, né? Aí eu perguntei, mas vocês são de Mercúrio? E ele disse, nós somos de Mercúrio? Sim, pois de lá nós somos. Na vossa dimensão, na nossa, né? É um planeta inabitável, com um lado muito quente e outro muito frio. Mas na nossa dimensão, ele é perfeitamente habitável por seres com morfologia e constituição adequadas para lá. Como vocês já sabem, somos da equipe crística, isso eles falando, né? Somos da equipe crística de Mercúrio. Eis que estamos bem no início da implantação do projeto civilizatório por lá. Nós já construímos uma bela natureza com fauna e flora diversificadas, bem ao gosto de Deus Pai e Mãe. E agora já temos os primeiros seres hominídeos que vagam por essa natureza em busca de sobrevivência. Em Mercúrio, estamos em fase compatível com os vossos Homo habilis, ainda sem o conhecimento do fogo e da roda. O nosso projeto vai bem e o nosso Cristo encontra-se satisfeito com o andamento de tudo. Vocês sabem, né, gente, que cada planeta tem o seu Cristo. Um Cristo pode ter mais de um planeta, pode gerenciar mais de um projeto, mas cada planeta tem um Cristo responsável por ele, né? Então, o pessoal da equipe veio e eles fizeram um comentário a respeito do Cristo deles. Olha que lindo, gente, é muito bonito, né? E eles continuaram explicando, eles falaram assim: a morfologia desses seres
é bem diferente da de vocês, porque eles se assemelham a grandes formigas que caminham para uma formatação humanoide. As suas mãos são primitivas e os seus polegares estão se tornando opositores, capazes de fazer esse, né? O polegar nosso, ele é oposto aos demais dedos. Isso aqui nos dá a habilidade de pegar coisas e manusear. E eles estão nesse processo dos polegares deles se tornando opositores, o que garantirá uma performance de manipulação melhor, garantindo o início de uma evolução tecnológica singela. E aí eles continuaram contando: somos o último planeta do sistema solar a iniciar o seu processo evolutivo. E aí na hora eu fiquei com uma questão na minha cabeça, né? Eu perguntei então para esses seres maravilhosos por que é que todos os planetas do sistema solar não iniciaram as suas evoluções ao mesmo tempo, porque o que a gente vê é isso, né? Nós temos uma gradação evolutiva dentro do sistema solar, onde nós temos Júpiter como sendo o nosso planeta mais elevado dentro do sistema solar, seguido por Saturno, Urano, Netuno, Plutão. Plutão, na verdade, é uma colônia penal, né? Ele é meio à parte disso. Marte, que também tá já bem mais adiantado que nós na fase de regeneração. Temos nós, que ainda somos expiação e provas, indo para a regeneração, e atrás de nós vem Vênus e vem Mercúrio. E eu fiquei me perguntando por que não começou todo mundo ao mesmo tempo, né? E eles responderam, eles falaram assim: porque nós dependemos, os planetas dependem de cristos experientes para a condução de tão importantes projetos. O primeiro trabalho de um ser que se torna um Cristo, geralmente, é o de acompanhar um Cristo experiente na condução de um mundo. Somente depois dessa experiência, se o ser se achar em condições de reger um planeta, é que lhe será dado um para conduzir. Nossa, eu fiquei assim, muito impactada com essa informação, porque, bom, mas vamos continuar. Voltemos aos nossos elevados amigos de Mercúrio. E eles continuaram explicando, eles falaram: Deus não para de criar planetas, sóis, sistemas solares, galáxias, todos com planetas necessitando de Cristos para a sua condução. E eu confesso, eu fiquei admirada com essa informação, porque eu pensava, não sei vocês, mas eu pensava que sim, os novos Cristos, eles já iam logo assumindo um planeta e, né, mandando brasa. Mas, pensando bem, essa informação faz todo sentido, porque conduzir um mundo é uma tarefa extremamente séria e complexa. E, com certeza, é necessária ao novo Cristo, né, ao Cristo, ao ser que se tornou um Cristo, a experiência devida para conduzi-la, né? Daí, então, a gente ter junto a um Cristo muito experiente, ou um Cristo que já tem experiência, sempre temos um outro que está ao lado dele, pegando experiência, aprendendo, né? É muito bonito isso, muito, e realmente Deus, na sua misericórdia, claro, Ele quer que tudo dê muito certo, então vamos preparar. Eu chamei dos Cristos trainees. E, enfim, eu fiquei assim achei muito interessante a informação. E veio uma outra dúvida logo em seguida.
né? Eu pensei assim, mas e o tempo em que o planeta fica aguardando esse Cristo experiente chegar? Como que fica o planeta? E eles responderam: nenhum planeta opera em vão. O que temos são períodos de transição, maiores ou menores, onde civilizações mais avançadas buscam pouso e abrigo para continuarem as suas jornadas. E, gente, realmente, os mundos de transição, eles foram citados por Allan Kardec no Livro dos Espíritos, num item chamado Mundos Transitórios, nas perguntas de número 234 a 236, letra E. Tá? Eu vou deixar isso na descrição. Quem tiver curiosidade, a gente vão lá pesquisar, porque é muito interessante. Eu já tinha lido o Livro dos Espíritos, mas às vezes tem certas informações que meio que a gente passa meio batido, né? Então eu fui pesquisar e encontrei, falei, gente, mas olha que o Kardec, que danadinho, ele já sabia disso tudo. Já tá tudo lá, gente, no Livro dos Espíritos. Eu fico impressionada. Mas voltemos ao texto. E eles continuaram. Por isso que o experimento de aceleração na evolução das mônadas está sendo muito aguardado no universo, pois assim teremos a formação mais rápida de Cristos para cuidarem dos novos planetas que vão sendo criados. E eu continuava ali, gente, eu fiquei muito encafifada com essa informação, eu continuava assim, admirada com as informações, porque eu já contei para vocês, o meu cérebro, quando eu estou recebendo a psicografia, é como se o meu cérebro fosse dividido em dois. Um lado, eu recebo a informação, mas do outro, o meu cérebro está lá, funcionando normal, processando as informações, tentando analisar aquilo que está chegando, fazendo pergunta, né? É muito interessante esse processo. E eles, claro, eles vão lendo toda a mente da gente e vão interagindo conosco, né? E eles falaram assim: vocês não têm ideia de muitas coisas no universo, porque vocês precisam se desenvolver no quesito maturidade espiritual para que vocês possam entendê-las. E eu perguntei, então, para esses seres, se não haveria perigo de seres trevosos tomarem conta de partes do universo, se estabelecendo em mundos transitórios. E fiquei assim, meio com medo, assim, né? E ele falou: não, querida, não tenha medo, não temas. Deus controla perfeitamente o ritmo de sua criação, concatenando-a com a quantidade de Cristos disponíveis e seus aprendizes. Né, gente? Deus é Deus, né? Claro que ele tá com tudo no controle, né? Ele vai criando conforme ele vai vendo que ele tem condição, vai tendo pessoal para poder operar e desenvolver a criação dele, né? Tudo, a entidade continuou, tudo é controlado por ele. Então, as trevas, elas existem e se manifestam somente aonde lhes é permitido, para o alavancamento moral dos que lhes sofrem a influência. É verdade, né, gente? É verdade. E aí eu perguntei se alguém aqui da Terra vai ser exilado para Mercúrio, né, dessa turma aí dos trevosos que tá indo, né? E ele respondeu assim, que a maioria dos exilados nossos vai para Quiron, que se encontra no mesmo nível evolutivo que eles, que Mercúrio, mas que Quiron é regido pelo nosso Cristo, né?
E aonde, lá em Quiron, eles falaram assim, em Quiron, o nosso, né, Cristo, continuará seu projeto de aceleração, de evolução com eles, medindo quanto tempo eles demorarão para se voltarem para a luz. O experimento avança de fase e continuará por lá e por aqui com todos vocês. Aí eu fiquei assim, né? Falei, vai continuar com a gente? Já não está acabando? E ele falou, não. Quanto tempo vocês vão levar nesse novo escalão evolutivo de regeneração? Vocês serão mais rápidos a atingir o estágio de mundo feliz? Espera-se que sim, de modo que vocês todos são afortunados por estarem participando desse experimento. E, gente, eu fiquei assim, achei tudo muito interessante, achei umas informações assim ótimas. Então, o experimento vai continuar conosco, o Cristo vai continuar nos observando para ver como que a gente vai reagir a partir do momento que a gente se tornar mundo de regeneração, né? E eu espero que a gente faça um bom papel, né? Não podemos deixar o Cristo chateado com a gente, né? Nós temos que fazer a nossa parte. E, enfim, aí é claro, né, que eu não ia deixar de perguntar, porque a equipe crística, né? Eu falei, e aí, vocês vão na convenção de Júpiter, que foi organizada lá pela Confederação? E eles responderam, sim, nós vamos estar lá em ubiquidade para acompanharmos a apresentação do o nosso Cristo, sobre os primeiros resultados do experimento. Todos nós do Sistema Solar estaremos lá, as equipes crísticas e os respectivos Cristos, todos em ubiquidade, é claro, pois têm os seus projetos para continuar tocando. E aí eu perguntei de onde que eles estavam se comunicando, e eles disseram assim: aproveitamos o convite generoso feito pelo vosso coordenador Will, vosso coordenador interestelar, e viemos fazer uma visitinha a vosso Cristo e respectiva equipe para troca de impressões e conhecimentos. Ai, que legal. Só que aí na hora, sim, gente, eu fiquei me deu assim uma vergonha, sabe? Fiquei meia envergonhada. Eu pedi desculpa para eles, né? Envergonhada, né? Por causa da zona, da bagunça que o nosso planeta está. Ainda com guerra e também com desentendimentos os mais diversos, fome, doenças, uma distribuição de renda completamente desigual, né? E eu fiquei assim, meio constrangida, né? Falei, nossa, esses seres tão elevados, vem aqui, vem essa bagunça que a gente tá ainda, né? E eles, claro, leram a minha mente e tal, né? E falaram, não precisa se desculpar, porque esse padrão de confusão energética é próprio de mundos em transição. As energias antagônicas, elas se chocam e todos os seres encarnados, desencarnados, sofrem-lhes as influências. Eles falaram assim, a transição de vocês até que está bem serena e tranquila comparada com a de outros planetas. Muitos de vocês já estão despertos, orando e fortalecendo a egrégora de luz planetária. Olha a importância, gente, da oração. Os seres da equipe crística lá de Mercúrio, gente, dando esse recado para nós, tá? Que é muito importante a oração, por isso que todo vídeo a gente fala, a gente pede, orem, não é em vão, as orações da gente não são em vão, tá? Porque elas fortalecem a egrégora de luz planetária. E eles falaram,
a rede benigna de vocês foi restabelecida e encontra-se sumamente fortalecida pelo manto subterrâneo energético criado pelo vosso experiente Cristo. E olha que interessante que eles contaram. Eles falaram assim: trata-se de um único sistema, a rede benigna e um manto energético, eles se retroalimentam. Olha que interessante. O pessoal tá nervoso lá embaixo, tá uma buzinação, não sei o que aconteceu, mas vamos continuar. Nós aqui continuamos, né? Enfim, eu imaginava que a rede benigna fosse um sistema e o manto energético do Cristo fosse um outro sistema complementar que o Cristo teria criado. Na verdade, ele foi criado, mas ele se comunica com o sistema da rede energética planetária, conhecida também como rede benigna, né? E então aquilo vai tudo se alimentando, gente. É um negócio assim absolutamente espetacular. E aí eles explicaram, por isso que o solo do planeta de vocês, ele está tão saturado de boas energias, né? E olha só, gente, eles falaram assim: hoje nós vimos você aterrando no parque próximo à tua casa. Você estava muito feliz e os nossos irmãos do Sol te enviaram um recadinho para que você soubesse que eles muito te estimam. Ai, gente, quando eles falaram isso, me veio uma emoção. Assim, meu olho encheu de água, porque, de fato, quando eu estava aterrando no parque, e eu me acomodei na grama, no chão do parque, e fiquei olhando para o céu, aqui em Curitiba, né, gente, vira e mexe, tá nublado, né, o sol aqui, de vez em quando, ele dá o ar da graça, né, então tava aquele dia nublado, mas tava assim, mais nublado que o normal, tava bem cinza, assim. De repente, quando eu deitei, que eu pensei, eu sempre quando eu deito ali, eu fico fazendo reflexões, eu faço orações, mando recadinhos, coraçõezinhos pro pessoal, e eu me lembrei dos nossos irmãos queridos do Sol, da nossa queridíssima Raio Diamante de Sol, que foi a entidade que se comunicou conosco desde o Sol. Ela nem vê, ela irradiou, eles são tão elevados que eles irradiaram lá do Sol. E eu estava pensando assim nela, que de repente, quando eu estava pensando nela, gente, o céu estava cinza, ele clareou, assim, ele ficou azulado, todo azulado, e o sol, sabe quando o sol manda uma energia assim, que atravessa aquelas nuvens? Houve aquilo, e eu realmente senti aquilo como um sinal, como uma resposta deles, né? Fiquei toda contente, fiquei toda faceira, né? Mas quando os irmãos de Mercúrio me deram essa confirmação, nossa, eu fiquei muito emocionada, porque eles confirmaram uma coisa que eu suspeitava, que eu achava que tinha acontecido e que realmente aconteceu. Eu fiquei muito emocionada, meu olho encheu de água. Nossa, eu fiquei muito emocionada mesmo. A energia foi muito, muito forte, né? Para quem é novinho no canal, gente, corram lá na playlist do Sistema Solar, aonde nós temos vídeos que falam sobre o Sistema Solar, cujas informações foram dadas pela Raio Diamante de Sol, e ali conta a história desse contato, né? Um ser belíssimo, belíssimo, maravilhoso. Dê uma assistida lá. Quem me segue já sabe, já conhece a história, então já sabe do que eu tô falando, né? E a entidade falou assim: nossa, é bonito ver você emocionada desse jeito. Logo, logo vocês vão estar livres dessa pequena, porém incômoda parcela de seres trevosos que relutam em seguir para a luz. O Cristo de vocês tem trabalhado incessantemente no sentido de despertá-los, descristalizando-lhes os corações.
segundo as informações que dele, porque eles estavam lá conversando, né, ali com a equipe crística, com Cristo, né? Então, segundo as informações que eles obtiveram do nosso Cristo, ele vai trabalhar nisso até o último momento, nessa tentativa de trazer todos os seres trevosos para a luz. Olha como que ele é magnânimo, como que o coração dele, gente... Nossa, o que eu falo, Cristo, gente, ele é um ser absolutamente espetacular, né? Ele podia ficar lá, né? Vocês não quiseram. Agora vocês vão ser exilados e, vão com Deus. Não, gente, ele tá trabalhando até o último momento no sentido de tentar chamar esses seres para a luz. Isso é dele, né? O coração dele é maior que ele, né? 10.000 vezes, né? Enfim. Então, ele vai trabalhar nisso até o último momento, que é o toque das trombetas, porque quando as trombetas soarem, que é o segundo sinal antes do ápice, aí, gente, encerrou. É o aviso temporal de que a era terminou e vai iniciar o momento da colheita, ou seja, a cada um será dado segundo as suas obras, né? Então, a partir desse momento, né, aqueles seres que não tiverem aproveitado os convites amorosos do Cristo seguirão rumo ao exílio, quer queiram, quer não. E eu, então, agradeci demais a presença deles, por saber que eles são seres, assim, gente, muito, muito elevados, da equipe crística primordial lá de Mercúrio, né? E eu conseguia sentir, gente, a quantidade de luz no ambiente. E olha só o que eles falaram... Eles são de uma humildade assim incrível, né? Eles falaram: olha, nós aqui agradecemos e nós vemos que você é muito curiosa, muito gentil, e isso é encantador numa criança. A criança aqui, ó. Ai, eles são ótimos, gente, eles são ótimos, porque eu já sou velhinha, gente, mas eles veem a gente como crianças. Essa que é a verdade. Eles, que eles vêm falar comigo, eles me chamam de criança, gente. Imagina, eu já tô com essa idade toda. Mas acho que para eles, em termos realmente de evolução moral, nós todos aqui no planeta somos crianças. E eles enxergam a gente pela luz, pela nossa evolução, né? Que ainda é pequenininha, mas nós estamos seguindo em frente. Não é para a gente desanimar, não. Nós estamos no caminho certo. Já estamos no caminho da luz. Vamos errar? Vamos fazer ainda algumas bobagens? Vamos, mas nós vamos nos reerguer e continuar em frente. Igual o bebezinho que está aprendendo a andar. Ele levanta, anda um pouquinho, cai, levanta, anda mais um pouquinho e vai indo, até que uma hora ele começa a andar. E depois, o que ele faz? Ele, sai correndo. E os pais que corram atrás. Mas, e olha só o que eles contaram, eles falaram assim, que na grande descida eles estarão em espírito, porque Mercúrio ainda não faz parte da federação, então eles não vão estar lá na tripulação dessa nave gigantesca que vai vir, mas eles estarão acompanhando o evento em espírito, porque eles são muito elevados, né? A população que eles estão conduzindo é que está nos primórdios da civilização. É o mesmo processo, gente, que acontece em Vênus. Então, tem muitas pessoas que me escrevem, brigam comigo, falam: não, Luiz, por que você está errada? Porque Vênus é muito mais evoluído que a Terra, porque nós tivemos contato com seres muito elevados de Vênus. E eu acredito que eles realmente tenham tido contato com seres muito elevados de Vênus, mas provavelmente eram seres da equipe crística de lá, porque todo planeta, quando é criado, ele já vem com uma, digamos, uma elite
muito luminosa, que é a chamada equipe crística, é a equipe do Cristo daquele planeta, que ajuda ele a conceber, a tocar o projeto todo evolutivo do planeta. Então a gente não pode confundir a população com digamos assim, os espíritos que estão conduzindo o planeta, que nem nós. Nós ainda deixamos muito a desejar, mas nós temos uma equipe crística fantástica que nos cerca, né? Mas nós não podemos ser tomados pela evolução deles, porque eles estão, na verdade, conduzindo a nossa evolução. Então, a coisa acontece desse jeito, né? E então, aproveitando a carinhosa e a sábia presença e mais ainda a paciência deles, eu arrisquei, eu sapequei mais uma perguntinha. E eu falei assim, já que os seres de Mercúrio, eles são insetoides, do tipo formigas, eles vão viver em grandes subterrâneos aí no planeta? Imaginei, né? E ele falou assim, uma boa pergunta você fez. E sim, eles terão grandes abrigos subterrâneos, mas eles vão circular também pela natureza de lá. E aí eles foram se despedindo e disseram que foi um prazer nos conhecer e ver uma equipe de crianças assim, tão ativa, e foram se despedindo e foram embora, gente. E eu fiquei assim, gente, todos eles que vieram deram informações super relevantes sobre assuntos que eu pelo menos nem imaginava, né? Então, agora, gente, a nossa série já está bem completinha, falta apenas que eu não gravei o vídeo sobre a vinda dos nossos amigos de Vênus, porque é de uma mensagem muito antiga, que está no 2º livro, e naquela época eu não tinha canal no YouTube ainda, então eu não gravei. Até eu estou pedindo permissão ao capitão, à equipe, para ver se eu tenho permissão para fazer essa gravação desse episódio, dessa mensagem antiga, para poder compor a nossa playlist do Sistema Solar. E também temos a mensagem do pessoal de Netuno, que também aconteceu a mesma coisa, também está lá no livro 2, que é o apagão e a magnífica operação de Miguel Arcanjo, e que também não foi gravada por conta do canal não existir. Que agora, gente, dia 4 de julho, nós completamos, gente, 3 anos de canal. Olha que beleza! 3 anos de trabalho, graças a Deus, até o momento, sem falhar nem uma terça, nem um sábado. Sempre conseguimos manter o nosso compromisso com vocês e com a espiritualidade. Então é isso, espero que vocês tenham gostado de saber disso tudo. Eu sou a Luíse Castanhedo e eu espero vocês no próximo episódio aqui desse canal. Um grande abraço e até lá!